Caríssimos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estou novamente aqui de volta para mais uma videoaula da disciplina de Sociologia, destinada principalmente para os alunos do primeiro ano do ensino médio. E eu vou fazer um pedido para você, caneta e papel na mão, anote a sua compreensão, aquilo que você vai entender dessa nossa aula. Não vai conseguir entender tudo porque tem dúvidas? Algo completamente normal. Anote as suas dúvidas para, no momento oportuno, você compartilhá-las com os seus colegas de sala de aula e também com seu professor ou professora de Sociologia. E só para lembrar, eu sou o professor Ney Araújo e agora anote o tema da nossa aula de hoje. Materialismo histórico e dialético em acordo com o pensamento de Karl Marx. Bem extenso, não é, pessoal? Vou repetir mais uma vez. Materialismo histórico e dialético de Karl Marx. Agora, o que é que quer dizer essas expressões? Então, vamos visualizar em tela e eu vou fazer a leitura gradativa de algumas considerações. Percebam, acompanham comigo. O materialismo histórico é uma teoria marxista na qual se atribui a explicação de toda a história das relações humanas por meio de fatos materiais. O estudo da sociedade é abordado de forma metodológica, assim como de sua economia. E aí vocês podem perceber que logo abaixo dessa explicação que está redigida, nós temos uma charge, né, que começa com um macaco e vai finalizando com um pintor, mas aí podemos perceber pessoas, né, que evidenciam outras profissões, um homem executivo, um metalúrgico e um agricultor, vamos colocar dessa maneira. Percebam o seguinte, qual característica que funda toda e qualquer sociedade? Trabalho. A partir do momento que o homem existe, ele precisa sobreviver. Quando vocês têm aula de história, por exemplo, vocês podem perceber que o professor ou a professora de história, quando estão apresentando as civilizações, as sociedades, se reportando frequentemente ao passado, o que é que nós conseguimos identificar e aprender? Que a sociedade, ao longo do tempo, ela tem características diferentes, não é isso? Quais características são essas? Leis, hábito, cultura, a maneira diferente de se praticar a crença, a política e a economia. Nós temos essas variações de uma sociedade para outra. A economia, ela está relacionada ao trabalho. Quando eu digo que a economia relaciona-se com o trabalho, questione-se da seguinte maneira, você pode até pesquisar. Hoje, no capitalismo, como que nós trabalhamos? A época do feudalismo, como que as pessoas daquele tempo trabalhavam? A época da sociedade antiga, como que aquelas pessoas elas trabalhavam? O que é que elas faziam para poder garantir a sobrevivência delas? E o homem primitivo, num período histórico bem mais distante, olha só o que era trabalho para o homem primitivo: caçar, pescar e coletar frutos. O que é trabalho em nossos dias atuais? Eu preciso estudar, eu preciso ter uma qualificação, eu preciso ter uma profissão. Percebam a diferença. Isso acaba sendo materialismo histórico. Materialismo histórico são as condições dadas. Isso implica dizer o quê? A maneira como que a sociedade ela está organizada em um determinado momento histórico diante da sua economia, definindo as relações de trabalho que são necessárias à organização social naquele momento. Vamos avançar? Agora vocês podem visualizar um organograma em que nós temos alguns termos, alguns conceitos bastante interessantes a respeito do marxismo. Então acompanhem comigo, bem na parte superior do cronograma, onde tem um traço na cor vermelha, nós temos assim, objeto de estudo, luta de classes. Nós já tivemos uma aula em que eu pontuei para vocês a respeito da luta de classes.
Mas só para lembrar, quando tratamos da luta de classes, estamos tratando de quem? Burguesia e proletariado, as classes sociais referentes ao modo de produção capitalista. Logo na parte do meio do nosso organograma, vocês têm aí a cor amarela, metodologia, está apontando para onde? Materialismo histórico dialético. Essa palavra dialética é uma palavra que não é tão usual. E o que é que significa essa palavra? Dialética é uma palavra que vem lá da filosofia. E ela é utilizada, aplicada na sociologia, para chamar a atenção que tudo pode ser mudado, tudo pode ser modificado. Então pare para pensar, aluno. A sociedade, ela apresenta as características atuais. Será que daqui a 30 anos a sociedade ela vai ser a mesma coisa que nós vivenciamos hoje? De forma alguma. Há 30 anos atrás, a sociedade, ela tinha as características atuais? Também não. A sociedade, ela é dinâmica e vai apresentando alterações ao longo do tempo. É por isso que na disciplina de História, volto a comentar com vocês, porque também precisamos da interdisciplinaridade. Nós estudamos diferentes povos, diferentes civilizações. Ou, em outras palavras, nós aprendemos como que sociedades antigas, sociedades que já existiram, elas estavam organizadas politicamente, economicamente, diante da cultura, diante da crença e de outros aspectos que nós podemos ter a curiosidade e pesquisar. Da mesma forma que na nossa atualidade, nós vamos perceber que as sociedades, elas também não são iguais e apresentam as suas distinções. Mas vamos avançando nas informações. Visualize novamente o organograma e vamos lá no tracinho que está na cor verde. Temos a palavra o quê? Antagonismo. O que é que significa antagonismo? Contrários. Contrários. Mais, adição, menos, subtração. Antagônico. Multiplicação, divisão. Antagônico. Antagônico, diferente. E o que é que está sendo destacado como diferente? Levando em consideração esses conceitos e esses termos presentes no marxismo, materialismo histórico e materialismo dialético, justamente as classes sociais. Percebam que o traço na cor verde, ele indica burguesia, dona dos meios de produção. O que são meios de produção? Meios de produção são os instrumentos de trabalho, é a estrutura que existe para que uma determinada atividade ela possa acontecer. Em outras palavras, a burguesia, a classe burguesa, ela é dona do comércio, ela é dona da tecnologia, ela é dona da fábrica, ela é dona da indústria, ou seja, ela é dona de toda uma estrutura que faz com que determinadas atividades laborais ou de trabalho possam justamente acontecer. E aí nós temos, antagônico a essa situação, aquelas pessoas que não têm a posse desses bens materiais. Eu não sou o dono da indústria. Eu não sou o dono do estabelecimento comercial. Eu sou aquela pessoa que eu tenho a minha capacidade de trabalho. Eu sou proprietário, dono da minha capacidade de trabalhar. Como eu tenho essa capacidade, o que é que eu faço? Eu procuro um comprador, alguém que possa adquirir essa minha capacidade de trabalhar. Então percebam, nós temos aí no nosso organograma, no tracinho verde, proletariado. Tem apenas a força de trabalho. O que é que ocorre dentro dessa relação antagônica? O burguês, ele compra essa minha força de trabalho, caro aluno. Ele precisa do meu trabalho. Ah, eu sou motorista. Então, o empresário, dono, proprietário da empresa de transporte coletivo, ele compra a minha força de trabalho para eu ser motorista e dirigir aí o ônibus em alguma linha que atende o nosso bairro. Em troca,
dessa força de trabalho que eu estou possibilitando ao burguês, eu vou receber o quê? Salário. Eu tenho salário. Mas o burguês, diante de todo esse negócio, diante dos meios de produção que ele existe, ele não tem salário, ele tem lucro, que são coisas bem diferentes. Quando falamos em lucro, estamos tratando de dinheiro. Quando tratamos de salário, também estamos tratando de dinheiro. Mas qual é a grande diferença? A proporção. Será que o lucro que o burguês tem é igual ao meu salário? Não é. Existe uma diferença, existe um abismo gritante entre o retorno financeiro, reforço a vocês que o burguês ele tem diante da posse dos meios produtivos e entre aquilo que o proletariado ele acaba ganhando. Vamos avançar? Então, exemplo de materialismo dialético. No método dialético, sujeito e objeto são intrínsecos. O sujeito se constrói e se transforma, construindo e transformando. Ao mesmo tempo, o objeto que, construído, fruto do trabalho humano, influencia as ações do sujeito. Como eu pontuei anteriormente a vocês, a sociedade ela tem a capacidade de mudar. Quando eu digo a sociedade, somos nós. Nós temos a capacidade de interferir no meio em que nós nos encontramos e modificá-lo. Tudo bem? Espero que estejam acompanhando muito bem as informações. E agora nós vamos praticar. Vamos exercitar. Perguntinha número 1. Qual é a ideia que fundamenta o conceito de materialismo histórico na teoria de Karl Marx? Assertiva A. A ideia de que somos todos seres mortais e que por isso devemos viver plenamente a curta existência que temos? Letra B. A noção de que nossos corpos são apenas receptáculos temporários de um espírito em constante evolução? Letra C. Nossa percepção do mundo real está limitada por nossa capacidade física, que é incapaz de entender outras formas de existência. Será que a letra D? O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. E a alternativa da letra E, que nos coloca da seguinte maneira: as classes operárias que fazem o materialismo histórico sobreviver. Será que você acertou? Prestou bastante atenção? Então vamos lá. Alternativa certa, letra D de dado. Tudo bem? Vamos a mais uma questão? Temos tempo, dá tempo e vamos aprender um pouquinho mais. Segunda questão. Leia com atenção o texto a seguir. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Percebam aí a referência bibliográfica. Esse fragmento de texto está na obra O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que também é da autoria de Karl Marx. Vamos agora ao comando da questão e às assertivas? Baseado no texto, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. A história não é construída pelos homens, porque ela é pré-definida pelo destino. Letra B. A história permite perceber que a realidade depende unicamente das escolhas dos homens. Letra C. A história é feita pelos homens dentro de condicionamentos herdados do passado. Na letra D, a história não é feita pelo passado, e sim pelas circunstâncias das escolhas. Ou será que é a letra E? A história só é feita pelo presente momento em que vivemos o hoje. Vamos lá? Corrigir essa questão? Alternativa certa, letra C. Parabéns para você que acertou. E a letra C diz assim: a história é feita pelos homens
dentro de condicionamentos herdados do passado, ou seja, a sociedade ela não se modifica pela simples vontade voluntária dos indivíduos. Existem fatores históricos que acabam determinando qual será a nossa ação histórica. Espero que tudo isso tenha ficado muito claro a todos vocês. Novamente eu estou me despedindo, encerrando mais uma aula de Sociologia e desejo um forte abraço a todos vocês. E não esqueçam de acessar a plataforma eduque.ac, disponibilizada para o estudo de todos vocês.